Shalom. Que negócio é esse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? O que será que é? Que está escrito em Mateus 16, 18. O que será que nós podemos entender nesse texto? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você sabe o que é isso? O que você ouviu a respeito? Ecclesiam kai pulai adoi. Ecclesiam kai pulai adoi. O que será que quer dizer isso? Vamos entender um pouquinho? Não tem nada mais extraordinário do que a palavra do Eterno, as santas escrituras sagradas. Não tem nada mais extraordinário do que Cristo Jesus, nosso Senhor. Yeshua HaMashiach Adonai. Não tem nada mais extraordinário. O 13º mandamento de Moshe ben Maimon, ou Maimonides, é Ani ma'amin be'emunah shelema beviat HaMashiach ve'afal pi sheitmamecha in kol ze ahakelo berol yom she'avo. Eu creio com fé plena no Messias, e ainda que ele se demore, a cada dia esperá-lo-ei. Então é algo extraordinário. E o que tem a ver com Ecclesiam kai pulai adoi? Ou adou? Nós sempre entendemos isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas dizemos que somos imbatíveis. Mas o que o texto diz? O que o Senhor Jesus quis dizer para nós com esse texto? Então tem algo extraordinário para nós aprendermos desse texto. Então a Escritura diz que o meu povo, Oséias 4,6 diz, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E porque você rejeitou o conhecimento, eu também rejeitarei, para que você não seja sacerdote diante de mim. Então é algo extraordinário a palavra do Senhor. Não tem nada mais extraordinário do que a obra de Cristo Jesus. A obra de Cristo. Essa fé bendita no Cristo ressurreto. A obra plena. Então uma bênção no Sidur, no Musaf de Rosh Hodesh, na ética, na oração do começo do mês, do novo mês, que diz assim: Atah gibor leolam Adonai mechaim etim atah rav lehoshiach. Que diz assim: Tu, Eterno, és poderoso para sempre, és tu que ressuscita os mortos e és potente, poderoso para salvar. El Gibor. Por que eu estou lendo esse texto? Para nós meditarmos um pouquinho. Porque nós vemos tantas vezes sendo falado a respeito dessa passagem: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E nós vemos uma apostasia meio que generalizada nessa última hora. Principalmente do lado de cá. Nós vemos isso claramente. Então esse texto, esse versículo que eu estou aqui compartilhando com você, com a graça do Eterno, com amor, para que você entenda o que quer dizer esse texto: as portas do inferno não prevalecerão. Então, primeiro, não são as portas do inferno que o texto diz para nós. O texto diz a entrada para o mundo dos espíritos. No grego, a tradução para o grego, do grego para o português. É que a entrada dos espíritos, a entrada para a morte, não terá poder sobre a congregação dos justos.
Então o Senhor Jesus ele continua explicando o texto, nós vamos ver até o final desse capítulo 16, o Senhor Jesus falando da ressurreição dos mortos. Então o que o Senhor Jesus estava nos dizendo? Quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ele está dizendo que a morte não mais terá poder sobre os seus escolhidos, sobre os seus eleitos. Porque ele ressuscitaria dos mortos. E é nesse fundamento, nessa pedra, que no hebraico é Even, nessa rocha, nessa doutrina fundamental do judaísmo bíblico, tanto no Tanar quanto no Novo Testamento, que o Senhor estava falando do livramento da morte. Que a morte não teria mais poder sobre a congregação dos justos, que no grego é eclésia, mas no hebraico é kahal, knesset. Então o Senhor estava deixando claro naquele momento, para Pedro e para toda a sua congregação, para todos os crentes que viriam no futuro, que a morte não teria mais poder sobre os justos. O mundo dos mortos, a porta que levava para o outro mundo, para o outro lado da vida, não teria mais poder sobre o justo, porque ele se levantaria dos mortos. Porque ele estava vindo para trazer a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Então é algo extraordinário. E não são as portas do inferno, é a entrada que leva para o outro mundo. Ou seja, a morte que leva a pessoa para o mundo dos espíritos, ou para o outro lado da vida. Ou aqueles que são justos para o Gan Eden, para a vida eterna, para estar com o eterno, e aqueles que são ímpios que descerão ao abismo, ao tormento, ao sofrimento eterno, ou no nosso que veio traduzido para nós no português, o inferno. Mas o texto fala sobre que a morte não terá mais poder sobre os crentes, sobre a congregação dos justos. Ecclesiam kai pulai adoi. Não terão poder mais sobre os crentes. O mundo dos mortos, ou a morte, não teria mais poder. Então esse é o texto básico do que o texto quer dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então o Senhor estava dizendo que a morte não teria mais poder sobre os seus filhos quando ele ressuscitasse dos mortos. Então é algo maravilhoso para nós. E ainda temos as chaves. Se são as chaves ou é uma chave só. Ou a pedra fundamental que Jesus falou para Pedro. Te digo, Pedro, que tu és Kefa, que tu és pedra. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que quer dizer o resto? Mas esse básico eu quero deixar para você entender. Para você que talvez não conheça o Evangelho de Cristo. E a perfeita e única obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Morrendo para a expiação dos nossos pecados e ressuscitando dos mortos para nos justificar e nos trazer vida eterna, como 1 João diz, que o Senhor veio nos dar vida eterna. Então esse é que o texto diz. A porta, a entrada para a morte, para o mundo dos mortos, não terá mais poder sobre a vida do justo. A morte não terá mais poder sobre a congregação dos justos. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Na próxima nós falamos sobre a pedra ou sobre a chave, para que você entenda e saiba responder a respeito da sua fé, em quem você tem crido, qual o Cristo que você está crendo. Amém? Então que o Eterno te abençoe e te guarde. A morte não tem mais poder sobre a vida do justo, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Shalom.